Fala, gente, bom dia! Sábado, porque tem escolas que trabalham no sábado, a maioria. Então, eu também vou entregar conteúdo no sábado, que pode ser uma palavra que vai ajudar vocês a trabalhar melhor, a pensar coisas boas no dia de hoje e automaticamente entregar mais vendas e matrículas. Ontem eu anotei aqui, eu estava estudando à noite. Até quero dar os parabéns, gente, para alguns franqueados, tá? Na verdade, para todo mundo que assiste os vídeos. Ontem, dois franqueados comentaram comigo sobre os vídeos, cara. Eu falei assim, poxa, que honra ter vocês que são diretores, empresários que eu admiro, assistindo e olhando os vídeos. Gente, se os nossos franqueados, que são os donos, que não precisariam, né? Se eles assistem, a gente tem que assistir também. Então eu quero dar os parabéns. Eu não vou dar nomes, né? Mas eles sabem quem são. Quero dar os parabéns por vocês estarem ontem à noite, gente. Era mais de 10 horas. E os franqueados comentando os vídeos comigo. Parabéns. Gente, não tem como ter sucesso sem viver o processo. E a prova tá aí, né? Quero dar os parabéns para vocês. E ontem eu estava conversando com uma franqueada e estudando. Meu filho foi dormir e achei o tempo que eu tenho para estudar um pouquinho, né? E fazer algumas anotações para poder trazer conteúdos para vocês, enfim, para a gente poder tá sempre afiando o machado e estudando. Eu anotei duas frases ontem que me marcaram muito, né? A primeira é: só sabemos que somos, eu só sei quem eu sou, né? Quando eu passar pelo deserto. Ou seja, eu só vou saber de fato quem eu sou, quem eu digo que eu sou, quando eu passar pelo deserto. Eu quero comentar sobre essa frase, depois a gente vai para outra. A gente trabalha com vendas e de vez em quando a gente faz um dia extraordinário de agendamentos, a gente agenda e no outro dia não vem ninguém. E daí a gente fica pensando, poxa vida, trabalhei, me dediquei, fiz os agendamentos que o Diego falou, os 15. Ele disse, o Diego, que tem vendedor fazendo 4 matrículas por dia. Ontem teve gente fazendo 2 atendimentos, 2 matrículas. Gente com 100% de aproveitamento e eu aqui batalhando, eu tentando e eu não consigo. Por quê? Por quê? Eu só vou saber quem eu sou se eu passar pelo deserto. O deserto, nessa metáfora, é as dificuldades que a gente tem durante o dia, durante a vida. As dificuldades tanto na vida pessoal, que acontecem dioturnamente, quanto na vida profissional. Eu faço um atendimento, não vendo, fico 40 minutos com o cara me dedicando e na hora de passar o preço, aplico as técnicas e não vendo. Né? E a gente tem que saber trabalhar isso, é por isso que eu estou fazendo esse áudio para vocês, esse vídeo hoje para vocês. Quando acontece alguma coisa não esperada, uma venda que você esperava fazer e não faz, um dia de venda, você preparou a tua agenda, fez 15 agendamentos, tá com a agenda bombando e no outro dia não vem ninguém. Não olha para o problema. Eu sempre falo isso. Não olha para o problema, avalia. Porque na realidade o deserto é um momento de aprendizado, é um momento de colocar a gente de fato à prova. E é um momento de você ver se você está pronto para o desafio que vem ali na frente. Eu costumo dizer que se eu não tenho ainda essa moto aqui, que eu gostaria de ter, eu costumo dizer que se eu não conquistei ainda algumas coisas aqui, por exemplo, como isso aqui, né? Tem algumas coisas aqui que eu já conquistei, mas isso aqui que eu ainda não conquistei. Se eu não tenho o que eu gostaria de ter, porque eu não sei como ter. E as dificuldades que eu passo no dia a dia, se eu olho, passei por uma dificuldade, atendi e não vendi. O problema, não vendi. Vou receber cobrança, preciso vender, vou receber cobrança da escola, da minha família que está esperando que eu leve dinheiro para casa, vou receber cobrança de todo mundo. Mas se eu fico olhando para o problema, para a dificuldade, e não olho, de repente, para o que eu poderia mudar, aconteceu uma dificuldade, eu passei por uma dificuldade, cara, não é ruim. Avalia. Na verdade, o
O único problema que existe, que não tem solução, você sabe qual é. Não preciso nem dizer. Todos os outros problemas têm solução. Então, aconteceu alguma coisa não esperada, não avalia para o problema, avalia pelo que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito. Eu nunca me esqueço um dia, aquele dia me marcou muito, tanto que eu estou contando hoje para vocês isso. A minha meta, eu não vou saber os números exatos, mas eu me lembro do número, então eu vou tentar, eu não vou entregar o número exato, mas vou mostrar para vocês num exemplo. Vou dar um exemplo. A minha meta na primeira quinzena era 20 matrículas e na segunda quinzena era 20 matrículas. Isso é real. Ou seja, 40 matrículas. Eu fiz 39. Tô falando sério, eu fiz 39 matrículas. E naquela época, eu só ganhava o prêmio se eu completasse as 40. Se eu fizesse 39, se eu não completasse as 40, eu não ganhava o prêmio, a comissão. Eu fiz 39. Gente, faltando uma. O meu franqueado, ele poderia muito bem falar assim, tá, Diegão, pô, faltou uma, eu te dou aqui, te dou a comissão. Sabe o que ele fez, gente? Não me deu. E eu fiz 39 matrículas, faltando uma para fazer a 40. Uma, cara. O que ia mudar para ele, uma a mais, uma a menos? Ele já tinha ganhado 39 matrículas alunos em um mês. O que ia fazer diferença uma matrícula? E ele não me pagou a comissão. Eu fiquei muito bravo, gente. Passei por esse deserto. Aconteceu isso comigo. Fiquei muito bravo. Ou seja, o problema é que eu não ganhei a comissão, imagina. Mexeu no meu bolso. A minha esposa estava esperando, todo mundo estava esperando aqui em casa e eu não levei para casa o dinheiro. O problema, não ter levado o dinheiro para casa. O porquê que não aconteceu? O que eu poderia ter feito? Será que naquele dia que eu saí mais cedo? Será que naquele dia que eu falei assim, hoje eu já fiz 2 matrículas, tá bom, vou para casa. Hoje, será que de repente se eu tivesse colocado mais energia eu não tinha feito mais? Ou alguns meses, gente, que eu fiz 40 matrículas, a meta era 40. E funcionava assim, até o 5º dia útil, se as 40 matrículas se mantessem, eu ganhava comissão. Se alguma cancelava, eu perdia. Então eu tinha que fazer 41, 42 para ter ali um ou outro cancelamento e eu ainda ganhar. O que aconteceu? Eu fazia 40. Eu não fazia mais, eu fazia 40. E daí sempre dava um cancelamento e eu perdia tudo. Muitas vezes. Só que naquela época, gente, eu tinha um pensamento que não era um pensamento de campeão, não era um pensamento de pessoas de sucesso. Então eu ficava só reclamando pelos cantos, ficava brabo. E essa brabeza fazia a minha energia baixar, fazia eu não ser uma companhia legal. Porque essa brabeza, em vez de eu aprender com o deserto, eu achava que eu tinha razão, que eu tinha que ganhar. Então eu só vou saber quem eu sou se eu conseguir passar pelo deserto. Tem gente que morre no deserto. Tem gente que morre, tem gente que não consegue passar. Graças a Deus eu não aprendi, mas eu consegui passar. Eu passei, eu não... O que acontecia comigo? Eu não tinha dar errado. Ou dava certo ou dava certo. Eu não tinha ninguém para me dar um suporte. Eu não tinha minha mãe, eu não tinha parentes, era eu ou eu. Se eu não levasse comida para casa, minha família não comia. Então, mesmo que eu não ganhasse dinheiro, a comissão, eu tinha que ficar quietinho, porque era o único emprego que eu tinha. Na minha cabeça era isso. E isso foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Porque hoje eu só estou ensinando vocês hoje aqui porque eu passei por esses desertos. Na marra, mas passei. Na marra, mas passei. Então toda dificuldade que acontecer na tua vida, gente, eu sei que é difícil, tem coisas que são muito ruins, mas para de avaliar o problema. Por que aconteceu isso comigo? Olha para trás.
Por que eu não fazia 42 matrículas? Porque eu não botava a energia necessária para fazer. Por que eu fiz 39 naquele mês? Porque teve vezes que eu fiquei brincando, conversando em vez de trabalhar. Isso que as pessoas não entendem. E a gente tem que aprender. Tem que aprender. A outra frase que eu queria dizer para vocês, emendando inclusive nisso, antes da gente ensinar, a gente tem que praticar. Antes de ensinar, nós temos que praticar. Né? Antes de eu dizer que eu sei, eu preciso praticar. Então, gente, é interessante essa frase. Antes de ensinar, eu preciso praticar. Eu tenho que ensaiar diariamente atendimento, eu tenho que ensaiar diariamente ligação, eu tenho que ensaiar situações de dificuldade no momento do atendimento, eu tenho que me colocar à prova, tá? Me colocar à prova. É muito melhor você se colocar à prova em ensaio do que se colocar à prova na vida real, porque no ensaio é um ensaio, na vida real você perde. E no ensaio você não perde, você pode errar e corrigir. Na vida real não, você perde tudo. Então a gente precisa praticar para chegar na excelência. Eu vejo algumas pessoas que não conseguem entregar, não conseguem fazer um atendimento tipo vendedores que fazem 2 atendimentos, 2 vendas, 4 atendimentos, 4 vendas, porque praticam, ensaiam, tem mais horas de atendimento, tem mais horas de cancha, tem mais horas de atendimento mesmo, de fato. Esses vendedores que ensaiam mais, na hora que chegar o cliente, eles vão tirar onda. Eles vão atender, brincando. Hoje hoje eu não tenho mais frio na barriga quando eu faço um atendimento, quando eu entro ao vivo com um franqueado. Hoje isso é até um problema, porque eu gostava de ter um frio na barriga. Hoje eu converso com qualquer um, e sem frio na barriga. De tanto que eu já conversei com grandes empresários, com pessoas que têm 2 dentes na boca, que nem eu falo, um para doer, outro para abrir lata, e pessoas de um alto nível cognitivo. Hoje eu não tenho frio na barriga, eu converso com qualquer um. Por quê? Porque são horas de prática. Você precisa praticar. O melhor é praticar no ensaio do que praticar na vida real. Pratica no ensaio, porque quando tu chegar na vida real, você vai conseguir entregar. Você não vai errar. Então pratica no ensaio. Chama um colega teu, um ensaio, atende, perde esse tempo. Lembra sempre que eu sempre falo dessa frase, que não é minha, óbvio, é uma história que várias pessoas contam, mas o Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, um grande presidente, antes dele ser presidente, gente, ele era lenhador, ele cortava lenha. O cara de lenhador, ele foi a presidente. E perguntaram para ele, Abraham, quando o senhor era lenhador e o senhor tinha que cortar uma árvore, o senhor tivesse 2 horas para cortar essa árvore, eu lhe desse 2 horas e um machado, o que o senhor faria? Ele disse assim, 1h30 eu afiaria o meu machado. 1h30 com a pedrinha, eu afiaria o meu machado para que na última meia hora, pá, ou seja, você precisa ensaiar. Afiar o machado seria ensaiar. Você precisa ensaiar para que quando chegar na prova real, é que nem um vestibular. O que a gente faz quando quer passar em medicina, quando quer passar numa faculdade concorrida? A gente faz cursinho pré-vestibular. Você fica ensaiando, 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 ensaiando. Ensaiando, ensaiando. E quando chega a prova, você faz. Quanto mais eu ensaiar, quanto mais eu fazer provas, quanto mais eu estudar, chega na prova, eu vou ir bem. Uma coisa óbvia. E vendas é assim também. Você tem que ensaiar. Para que quando você, na segunda-feira agora, você pega o final de semana aí, cara. Faz isso pela tua família. Você tem um motivo para trabalhar, que é levar uma vida melhor para tua família. Você tem um motivo, você tem sonhos. Diego, mas eu moro com meu pai ainda. O meu pai é que paga minhas contas, eu trabalho só para mim. Amigo, hoje o teu pai paga as tuas contas, mas logo, logo você tem que ter a tua casa, a tua família, comprar o teu carro. Logo, logo teu pai te dá um pé na bunda aí, cara, e você vai ter que pagar as tuas contas, entendeu? Então já começa a trabalhar pensando nisso.
Quem já tem uma família, já tem casa, já tem aluguel para pagar, tem pessoas que moram de aluguel, essas pessoas têm propósito, elas têm que trabalhar, têm que entregar, mas quem ainda mora com os pais, e nós temos muitos jovens nas nossas equipes, faz de conta que está morando sozinho, junta dinheiro para comprar suas coisas, para não viver mais de favor, para você ter a tua vida. Então ensaia. Eu quis falar sobre essas duas frases, a gente só sabe quem a gente é depois que passar pelo deserto, e antes de ensinar a gente tem que praticar, porque a prática vai te trazer a perfeição, o ensaio vai te levar à perfeição. E eu só vou saber se eu sou o que eu digo que eu sou, se eu passar pelo deserto. Não tem como eu, por exemplo, Diego, dar um treinamento de vendas para vocês sem nunca ter vendido. Eu vejo vários assim. Caras que nunca venderam e querem dar treinamento de venda. Não tem. Se eu não passei pelo deserto, não tem como eu fazer isso, gente. Então, agradeçam muito, porque vocês estão vivendo vendas. Estão respirando vendas. E isso vai agregar muito na vida de vocês lá no futuro. Muito. Tá, gente? Feliz, um final de semana extraordinário aí para vocês. Aproveitem após o trabalho para ficar com a família, com as pessoas que vocês amam. E segunda-feira tem mais. Beijo!